Bom dia, pessoal. Dando sequência aqui, mais uma reunião, semanal. Hoje a gente vai aí abordar, o fim aí do período teste do IBS-CBS, né? Então, esse período, de final de teste termina no dia 2 de agosto e a partir aí do dia 3 de agosto, já começa a valer aí a obrigatoriedade de emissão das notas fiscais, com os campos aí já todo padronizado, preenchido, com os valores alíquota do IBS-CBS. Essa data, ela está prevista lá no ato conjunto da Receita Federal número 1, de 22 de dezembro de 2025, onde reza lá que até o primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da parte aí comum do regulamento do IBS-CBS, Então, até essa data, não haverá aplicação de penalidade pela falta de registro, dos campos da IBS-CBS nos documentos fiscais, tá? Então, desde o dia 1º de janeiro de 26 até o dia 2 que seria o dia 1º aí de agosto, não haveria nenhuma penalidade, se esses campos não fossem preenchidos. Então, liberaram toda a emissão de nota fiscal, sistemas, sem nenhuma rejeição. E, a partir desse período, desse prazo, então, contando que o regulamento ele foi publicado lá no final de abril, então, contando os 4 meses, daria o início de agosto, tá? Então, a nota técnica de 3/6, a de número 2025-002, estabeleceu que a rejeição aí das notas fiscais iniciarão a partir do dia 3/8, tá? Então, assim, a nossa data marco, ela é 3 de agosto, então, a partir dessa data, as notas, a gente já vai ver para frente, que não serão mais emitidas se não tiver com os campos preenchidos devidamente, preenchidos, tá? Então, a gente teria a rejeição da nota fiscal, tá? Então, vamos lá. A finalidade das notas fiscais, eletrônica e a nota fiscal de serviço eletrônico, antes da reforma. Então, a nota fiscal mercantil, que é a nota fiscal eletrônica, usada para compra e venda, e a nota fiscal ao consumidor, elas registravam a venda e movimentação física de produto com foco fato gerador dos impostos tradicionais, que é o ICMS, IPI, PIS, COFINS, onde esses impostos eram os estaduais, União e Distrito Federal. E as notas fiscais de serviço eletrônico documentavam a realização de um trabalho intelectual, técnico, manual, com foco, no ISS, que é os impostos municipais. Então, a gente tinha a nota mercantil, que gerava aí todas as informações tributárias, tanto dos impostos federais como estaduais. E a nota fiscal de serviço contemplava aí os tributos municipais. Então, essas duas notas, elas formalizavam a transação, mas elas diferiam nos órgãos emissores, Então, a gente tinha lá o Estado e a União, e tinha a parte dos municípios, Então, cada um tinha a sua regra de emissão, isso até a reforma tributária. Então, os principais tipos de nota existente, até a reforma tributária, era a nota fiscal, como a gente diz lá, eletrônica, com foco no ICMS, PI, PIS e COFINS, a nota fiscal ao consumidor, que substituiu lá os cupons fiscais, e a nota fiscal de serviço, que utilizava a prestação de serviço com foco no recolhimento do ISS e o conhecimento de transporte, que era destinado aí a toda a operação de
transportadoras, né? Mudança das notas fiscais com a reforma tributária. Com o advento aí da reforma tributária, os documentos existentes eles foram mantidos, com adaptações e criação de campos para destaque do IBS-CBS. Novos documentos, né, foram criados para destaque e cobrança do IBS-CBS, como a gente vai ver mais para frente. Então, novos documentos e notas fiscais eletrônicas criadas para destaque, né, e cobrança do ICMS. São operações que não eram emitidas notas fiscais, então as notas estão em fase de desenvolvimento, algumas já estão quase prontas, em fase de teste, né, algumas já vão iniciar talvez em 3 de agosto, né, a gente ainda tem dúvida, né, não sabe se eles vão conseguir liberar essas notas ainda, tá? Então, a gente sabe que a nota fiscal lá dos profissionais liberais, né, já foi adiada o início delas para 1/7, né, que já na legislação previu o início da obrigatoriedade de emissão de nota agora em 3 de agosto, mas já foi prorrogada para 1 de janeiro de 2027, porque não ficaram prontas, tá? Então, quais são os documentos que foram criados? A nota fiscal ABI, que é a nota fiscal, né, eletrônica de alienações de imóveis. Então, antes, né, vendia-se um imóvel, não existia nota fiscal. A partir de agora da reforma, vai ter que ter uma nota fiscal, né, porque isso vai ter lá os valores do IBS-CBS, né, para poder transferir crédito para o comprador e assim por diante. Vai ter a nota fiscal, né, de água e esgoto, vai ter umas declarações de regimes especiais, que mais futuramente a gente vai tratar disso, e vai ter a nota fiscal de gás, né? Então, isso está em fase aí de desenvolvimento. Outros documentos setoriais instituídos pela reforma tributária, né? A nota fiscal de serviço, né, eletrônica, que é para exploração de pedágio, tem o bilhete de passagem aéreo, né, e tem aí as declarações de conteúdo, né? Então, é alguma nota que vai cumprir algumas transportes, né, que não estão sujeitos à nota fiscal tradicional. Então, aquelas documentação, quando a gente manda pelo correio, então você vai ter uma nota aí adaptada para o IBS-CBS. E alguma adaptação, né, dos modelos atuais, né, que eram as notas de ajuste. Então, a gente vai ter uma nota de crédito IBS-CBS, né, e vamos ter a nota de débito IBS-CBS. Então, sempre que você tiver que complementar ou corrigir uma nota fiscal, né, antes a gente tinha lá as notas de correções, então agora a gente vai ter essas notas de débitos e créditos, né, para transferência de crédito ou para corrigir algum erro de nota fiscal, você vai utilizar essas notas de débito ou de crédito. Então, essa estrutura técnica já está disponível e o uso obrigatório para teste desde janeiro de 2026. Conforme diretrizes do portal do GovBR, né, as regras da nota técnica, né, 2025-002, esse ambiente, né, de produção para esse cliente já foi ativado. Então, já está tudo em análise, em desenvolvimento. Em breve, a gente precisa acompanhar a legislação, que isso vai ser divulgado, vai ser orientado e vai ser colocado em uso. Com relação aos documentos fiscais, nós temos 3 situações a partir, né, do dia 3/8. Então, com relação às notas eletrônicas, seja ela comercial ou industrial, a gente tem essas 3 situações. A nota eletrônica, né, existente e adaptadas ao IBS-CBS. Então, aquelas notas que a gente já tinha antes da reforma, nota fiscal eletrônica né, de comércio, de consumo e a nota fiscal de serviço, elas já foram adaptadas, né, e elas estão já em uso, né, que vai ser utilizada agora, já a partir do dia 3 de agosto. Temos as notas fiscais em fase de teste, né, que nem a de locação, né, que está sendo locação de imóveis, aí está sendo já preparada,
né? O prazo para já a utilização dela seria 3 de agosto, né? E tem as notas, né, de serviço para autônomos, né? Essa já foi prorrogada do dia 1 de 2027. As notas fiscais de locação, a gente tem aí mais 20 dias, né? Vamos aguardar se elas vão ser realmente liberadas para emissão, né? Ou se vai ser prorrogada, né? E a gente tem as notas fiscais eletrônicas em fase de desenvolvimento, que provavelmente não ficarão prontas, né, para ser utilizada, né, aí dentro do prazo de 20 dias, que seria o 3 de agosto. Eu não acredito que essas notas ficariam prontas para ser utilizado já. O que muda com a reforma tributária, né? Então, a reforma tributária unificou o padrão nacional de emissão de notas e tornou obrigatório o preenchimento dos campos de IBS e CBS dos documentos fiscais. Então, a validação automática dos novos impostos passará a resultar na rejeição imediata das notas que estiverem incompletas a partir do 3/8 de 2026. Então, nós tivemos aí um período teste, né, que iniciou lá no dia 1º de janeiro e vai agora até o dia 2 de agosto. Então, quem não emitiu nota, não fez os testes, né, e não providenciou os cadastros, né, eu recomendo, né, ainda temos 20 dias para regularizar a situação. Se você não regularizar, você vai chegar dia 3 de agosto, você não vai conseguir emitir nota fiscal. É o que diz as normas, né? É o que tem sido publicado e comentado. Então, não fique aí na expectativa que isso foi prorrogado, você pode ter sérios problemas. Mudança com a reforma tributária. Então, diferente do sistema antigo, onde os impostos eram divididos por categorias rígidas, né? Então, a gente tinha lá a indústria recolhia IPI, né? O comércio pagava ICMS, serviço pagava ISS. A nova regra agora, né, ela unificou a incidência. Então, está substituindo o IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS e tributando todas as atividades onerosas, né, pelo IVA dual, IBS-CBS, né, além do imposto seletivo, né, que vai incidir sobre os produtos, né, aqueles prejudiciais à saúde e o meio ambiente. Então, analise seus produtos, né, vê na reforma tributária a lista dos produtos, né, onde você se encaixa dentro dessa tributação. Se você é um produto ou serviço, né, que vai ter a alíquota cheia lá, a gente estima em 26,5%, né? Ou se seu produto contém alguma redução, ou se além disso, né, você também não está na lista de produtos, né, considerados aí prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, que além da alíquota cheia do 26,5%, você ainda vai ter uma tributação em cima do seu produto, né, que ainda precisa pegar na reforma, ver qual o produto, qual seria a alíquota que você sofreria, né, a mais nesse seu produto que você for vender, ou que você fabrica. Então, o que significa isso? Que qualquer atividade que realize a comercialização de bens físicos ou digitais, né? Antes, muitos produtos, muitos serviços não eram tributados, nem pelo ISS, nem pelo o ICMS, né? Então, a gente tem aí, o maior exemplo dele é a locação e venda de imóveis, tá? Então, todas essas atividades de comercialização e a prestação de serviço passou a ser contribuinte do IBS-CBS. Então, a gente pega a lista de serviços, principalmente, né, assim, todos, né, quase todos os serviços que estavam fora do do ICMS, do ISS, né, existiam algumas brigas judiciais se incidia ISS ou se era ICMS, enfim, aí não era tributado por nenhum dos dois, né? Então, por exemplo, a locação de equipamentos não era nem tributado pelo ISS, nem pelo ICMS,
portanto, nem se emitia nota fiscal, era tudo via recibo. Os aluguéis, né, era tudo recibo, boleto. Agora não, vai passar a ser obrigado à emissão de nota fiscal. Então, a nota fiscal vai passar a controlar, né, todas as operações onerosas, seja lá de serviço ou de vendas. Então, contribuinte do IBS-CBS a partir de 1 de 2026, né, que já vem sendo, né, e vai começar agora efetivamente as obrigações de fato a partir do dia 3 de agosto, né? As atividades que agora são formalmente contribuintes dividem em 4 grupos, tá? O grupo 1, setor de serviço em geral, né? Profissionais liberais e autônomos. Então, passarão a ser contribuinte. Não era, antes era você, profissional liberal, você recolhia o ISS, né? Liberal, você recolhia um valor por trimestre, né? Quem era profissional, contadores, autônomos, né? Advogado recolhia um ISS trimestral, né? Na faixa aí em 2026 e 360, R$ 62, né? Por trimestre. Então, agora você vai passar a recolher, né, o IBS-CBS dentro de uma faixa de 26,5, né? Então, antes você faturava 10 mil, você recolheria lá o ISS por trimestre R$ 300. Agora, se você faturar 10 mil, né, você vai recolher 2.600. Lógico, algumas atividades têm a redução, né, na base de cálculo e algumas não. Então, né, a parte de serviço está sendo assim, onerada excessivamente com a reforma tributária, tá? Então, né, nesse grupo aí, os profissionais liberais, mesmo atuando como pessoa física no CPF, vai ser contribuinte, né, do IBS-CBS, então contadores, advogado, médico, como que eu já falei, né, o serviço de tecnologia, desenvolvimento de software, provedores de hospedagem, plataforma de streaming, né, todos esses passam a ser contribuinte do IBS-CBS. Grupo 2, mercado digital, né, e bens intangíveis, né? Então, atividade que operava em uma zona cinza, aquilo que eu falei para você, né, da legislação antiga, ou que possuía discussões judiciais sobre pagar ou não ICMS ou ISS, foram definitivamente incluídas, né, inclusive obrigadas a emitirem nota fiscal. Então, a nota fiscal vai ser o principal documento, né, de confissão de débitos tributário. Então, todas as atividades vão ter que emitir notas fiscais, né? A gente vai ver algumas exceções, mas pessoa física e pessoas, né, jurídicas, né, aquelas pessoas físicas que forem enquadradas contribuinte do IBS-CBS vão ter que emitir notas fiscais. A princípio, esses profissionais autônomos teria que já começar a emitir a nota, né, agora em 3 de agosto, né? Já estão obrigados aí, era obrigado a ter um CNPJ, né? Que eles estavam chamando de CNPJ técnico, né? Para depois emitir uma nota, né? Então, isso foi prorrogado para início de 2027, porque toda essa burocracia, sistema, nota, não ficaram prontos, né? Hoje a gente está em uma guerra política, né? Época de eleições, e as coisas de interesse, né, do brasileiro está ficando em segundo plano, né? Então, dentro desse mercado digital e de bens tangíveis, tem então o licenciamento e cessão de direito, o uso de marca, patente, recebimento de royalties, né? Esses daí vão passar a pagar IBS-CBS e vão ter que emitir notas fiscais. Plataformas, né, digitais de marketplace também vão ter que ser contribuinte e vão emitir nota, né? Os criptoativos, né, e ativos digitais, né, também vão ter ser contribuinte do IBS-CBS e vão ter que emitir notas fiscais. Grupo 3, né? Então, operação com bens imóveis, né, e construção civil. Então, o mercado imobiliário também foi aí bastante impactado, né, com as novas regras do IBS-CBS.
Então, incorporação e loteamento, né, venda de imóveis novos ou loteados, né, vão ter que ter aí todo um controle, vão ser contribuintes do IBS-CBS, né, e vão emitir notas fiscais. Locação e arrendamento, né, aluguel de imóveis, imóveis e residenciais, né, e bens móveis também comerciais vão ser emitir nota fiscal. Então, a locação de equipamento, que antes não emitia nota fiscal, eu falei, vão passar a emitir nota e vão ser contribuintes do IBS-CBS. Né? E toda a prestação de serviço aí da construção civil também serão contribuintes do IBS-CBS. Grupo 4, né? Então, comércio, indústria, agronegócio, né? Então, aqui é toda a parte do PIS, COFINS, IPI e ICMS, todas as cadeias tradicionais se tornaram contribuinte unificado, né? Com substituir aí esses impostos pelo IBS-CBS, tá? Então, o comércio atacadista e varejista, indústria e agroindústria, os produtores rurais de grande porte, né? Aqui os grandes produtores rurais, pessoa física, então aqueles que faturam acima do limite de isenção, né, estabelecido aí para o produtor integrado ou família individual, né, esse valor aí, né, acima de 3.600.000, serão contribuintes do IBS-CBS, né, e vão emitir notas fiscais, né, em relação às suas atividades, suas vendas de produtos aí. Quem ficou fora, né, e não é considerado contribuinte do IBS-CBS. Tá? Então, a lei prevê as exceções estritas, né, onde não há a figura de contribuinte do IBS-CBS. Quem são eles? Os assalariados, né, quem tiver no regime CLT. Os diretores e conselheiros, né, que têm a remuneração de cargo societário ou administração de estatais. Tá? E o nanoempreendedor, que foi uma figura que criaram aí com a reforma tributária, é uma pessoa física com faturamento anual inferior a 40.500, que representa lá 50% do MEI. Né? Então, esse pequeno empreendedor, pessoa física, que faturarem até esse montante anual, será considerado não contribuinte. Tá? Obrigação de emissão de notas fiscais. Então, todos os contribuintes do regime regular, lucro real e presumido, e pessoa física equiparada a contribuinte, estão formalmente obrigados a emitir documentos fiscais eletrônicos com destaque do IBS-CBS. Marco mais crítico ocorre em 3 de agosto, data em que a ausência dos campos de preenchimento passa a gerar rejeição automática da nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor e nota fiscal de serviço, né? Pelos servidores, né? Pelos computadores da Receita Federal e do comitê gestor. Então, alerta, quem não tomou as providências, não alterou os RPs, não verificou a emissão, não alterou os cadastros, não tomou nenhuma providência com relação à emissão da nota fiscal, com os preenchimento dos campos do IBS, CBS, memória de cálculo, base de cálculo, não fez o cadastramento, não vai emitir nota a partir do dia 3. Então, tomem cuidado, ainda existe aí um tempo, 20 dias, acho muito curto, né, para as empresas, indústria e comércio, né, alterar todo o seu sistema, testar o RP, verificar se as notas estão saindo corretamente. Então, para a indústria e comércio, o prazo está apertado. Pessoa física, ainda é tempo. Entra lá no portal da nota fiscal, né, do município, né, quem está aqui em São Paulo, que vai usar o regime próprio, né, entra lá, emite sua nota, faz os cadastramentos, né, emite uma nota teste, então emite essa nota do mês ainda de julho, né, emite com já os campos do IBS, vê as rejeições. Então, tome as providências para que, a partir do dia 3, se o sistema já não tenha problemas, você consegue emitir e não terá a rejeição da sua nota.
Quem está imediatamente obrigado, né, a emitir a nota? Então, é quem está no regime regular. Então, é quem está lá no lucro real, lucro presumido. Então, a obrigatoriedade das validações e do layout, né, com os câmbios IBS-BS afeta todas as empresas do lucro real e lucro presumido, entendeu? Então, tome cuidado, você está no lucro real, está no lucro presumido, né? Ou vai ser desenquadrado do Simples esse ano pelo faturamento e a partir de janeiro vai pelo lucro real, lucro presumido, então você precisa, né, já ir se preparando. Você não vai emitir a nota ainda se você está no Simples Nacional, mas já vai preparando o seu cadastro, tá? Então, as indústrias e comércio, né, elas vão ter que emitir aí a nota fiscal eletrônica, né, ou a nota fiscal do consumidor. Prestadores de serviço, pessoa jurídica, né, que emitem a nota fiscal de serviço eletrônica e as transportadoras. Então, quem está no lucro real, lucro presumido, indústria e comércio, prestadores de serviço e transportadoras, vocês já estão obrigados aí imediatamente já emitir essa nota. Então, 3 de agosto, você precisa estar com seus cadastros pronto, testados, né, e habilitado para emissão de nota fiscal. Quem passou a ser obrigado por equiparação a emitir nota fiscal? Então, pessoa física que realiza atividade econômica habituais e de alto valor foram equiparadas a contribuintes, portanto, precisa emitir documentos fiscais. Quem são eles? Os locadores de imóveis, principalmente. Quer dizer, pessoa física e jurídica. Então, locador de imóvel, pessoa física e jurídica, anterior à reforma não emitia nota fiscal. A partir da reforma, vai ter que emitir nota fiscal. Essa nota fiscal está sendo programada para iniciar agora em 3 de agosto. Se não liberarem, né, provavelmente, logicamente, vai ser prorrogado, mas acompanhe que ela pode ser liberada a qualquer momento, faça o teste assim que for liberado, para que dia 3 de agosto você precisar emitir uma nota de locação, né? Se o sistema já esteja pronto, você esteja com todos os seus cadastros já dentro da conformidade. Então, todas as pessoas jurídicas vão ser obrigadas a emitir nota fiscal. E as pessoas físicas que faturaram acima de 240 mil no ano de 2025, né? Com alocação de mais de 3 imóveis distintos. Então, devem emitir nota para registrar o IBS-CBS já a partir da liberação da nota, prevista para o dia 3/8. Então, se em 2024 você faturou mais de 240 mil e tinha mais de 3 imóveis alugados, né? Essa receita proveniente de mais de 3 imóveis, você vai ser obrigado já a emitir a nota fiscal agora, assim que for liberada, já em 2026, ok? E os produtores rurais, pessoas físicas, com faturamento acima lá da faixa de isenção, que é os 3.600.000, você vai também já ter que emitir a nota fiscal. Quem está isento permanentemente, né? Então, é o nanoempreendedor, né? Conforme as regras da Lei Complementar 214, pessoas físicas que faturarem, né, até 40.500 por ano, né, e atuarem individualmente, permanece totalmente isento de se inscrever como contribuinte e emitir nota fiscal. Então, a gente vai abordar mais no final sobre esse tema, tá? No final, a gente vai abordar o que é o nanoempreendedor. Quem está dispensado temporariamente, quer dizer, até o dia 1º de janeiro de 2027? O governo flexibilizou o calendário de obrigação para os regimes simplificados. Então, Simples e MEI estão dispensados de preencher campos informativos do IBS-CBS, né, no período experimental de 2026. A obrigatoriedade para esse grupo passará a valer a partir de 2027. Então, se você é do Simples Nacional, né, você não tem providências, nenhuma alteração, né, não tem que cumprir essa obrigação de emitir nota fiscal com os dados ou campos do IBS-CBS. Está no Simples Nacional, 2026, a princípio você não tem que tomar nenhuma providência, emitir a nota fiscal,
da forma que vem sendo emitido, seja você serviço ou comércio. Aqui eu coloco uma exceção para quem está no Simples Nacional, né, ou MEI, né, é, que comercializa produto. Então, você, né, tem uma exceção aí de espelhos, né, você do Simples Nacional MEI, só precisa usar o novo layout em 2026 na emissão de nota fiscal de devolução de compra realizada de uma empresa do regime regular, né, lucro real e presumido. O que significa isso? Você é um comércio indústria do Simples Nacional. Você está dispensado da obrigação aí de ter os campos, né, emitir esses campos do IBS, CBS. Você não precisa fazer isso. Mas se você comprar uma mercadoria de uma empresa que está no lucro real presumido e você for devolver essa mercadoria, você tem que devolver essa mercadoria com os impostos, né, que você veio nas notas destacado, né, que é o valor do IBS-CBS. Então, você vai ter que devolver e emitir, então, a nota fiscal de devolução dentro do padrão IBS-CBS. Então, precisa ficar atento a isso, né? Vamos aguardar se a gente vai ter alguma alteração na legislação que diz diferente ou que vem dizer fazer algo diferente, ok? Padrão de arquivo é único e obrigatório, XML, né, das notas fiscais de serviço eletrônico, né? Então, independente de onde a nota seja gerada, o layout do arquivo digital XML é estritamente unificado em todo o país. A reforma tributária ela não extinguiu os portais da prefeitura, mas acabou com aquela bagunça que existia antes, né, de que cada município, né, tinha lá o seu modelo diferente de arquivo, né? Cada um tinha um padrão para emitir a sua nota fiscal, né? Então, a partir de agora, né, a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica funcionará em um modelo híbrido, um formato híbrido, combinando um padrão técnico nacional obrigatório com a liberdade de escolha das prefeituras sobre o sistema emissor, tá? Então, o padrão da nota fiscal, ela é nacional, né? É um padrão, é único. Onde você vai emitir a nota, ela é opcional. A prefeitura vai decidir se ela fica com um sistema dela, adaptado ao sistema nacional, ou ela migra definitivamente para o padrão nacional, tá? Então, o padrão de arquivo ele é único e obrigatório. Campos padronizados, quer dizer, todas as notas de serviço geradas no Brasil devem conter exatamente os mesmos campos, incluindo novos tags, né, obrigatórios de identificação do IBS-CBS. Então, vai ter um padrão, tá? Então, a NBS, que é a Norma Brasileira de Serviço, e a Lei Complementar 116, né, que tinha lá uma lista de classificação que trazia uma lei complementar federal que trazia uma lista de classificação de produtos, né, ela foi unificada. As prefeituras não podem mais inventar nomenclaturas ou códigos próprios de serviço. Todas devem usar a tabela oficial nacional, a norma brasileira de serviço. Tá? Então, o ambiente nacional de dados. Todas as prefeituras são obrigadas a integrar seu sistema ao servidor do governo federal. Cada nota emitida localmente é transmitida em tempo real para o banco de dados nacional. Então, a prefeitura que usar o seu sistema próprio, né, na realidade, ela vai ser só uma tela de emissão, né? Mas ela vai estar vinculado automaticamente ao sistema, ao padrão nacional. O sistema de emissão, então, duas opções para a prefeitura. Então, como eu disse assim, né, cada município tem o direito de escolher onde o contribuinte vai digitar e emitir o documento fiscal. Então, opção A, adesão ao Portal Nacional da Nota Fiscal Eletrônica. A prefeitura, né, desativa o seu site próprio de notas
e adota integralmente o sistema desenvolvido pela Receita Federal. O prestador de serviço passa a emitir as notas diretamente pelo Portal Nacional de Nota Fiscal. Então, esse é o padrão nacional. A prefeitura que não quiser usar o sistema, como as pequenas, né? Então, para evitar esse custo, vão já adotar o Portal Nacional, a maioria estão adotando, né? Então, as notas passam a ser gerada dentro do Portal Nacional de Nota Fiscal, entendeu? Então, isso vai ser universal dentro aí do país. E a opção B, né? A manutenção do sistema próprio da prefeitura municipal. Então, as cidades grandes, né, e capitais, né, como exemplo, a prefeitura de São Paulo, optaram por manter os seus próprios portais locais. Eles exibem uma identidade visual própria na tela, mas geram os arquivos, né, de saída exatamente no layout XML, unificado nacional, e repassa as informações instantaneamente ao governo. Então, é como se hoje, é da forma que acontece com o sistema de emissão de nota fiscal no Estado de São Paulo, né? As notas fiscais de compra e venda. Você emite lá, entra no seu RP e emite a nota, mas na realidade você está emitindo a nota dentro do padrão nacional de nota fiscal. Tá? Então, é um padrão. O mesmo vai acontecer com o serviço, você vai ter um arquivo único, um padrão único de nota fiscal. Emissão de nota fiscal no município de São Paulo. No município de São Paulo, a regra da emissão varia exatamente conforme o porte e o regime da empresa prestadora de serviço, tá? Então, aqui, se você está no lucro real ou está no lucro presumido ou no Simples Nacional, né? Então, você vai usar um sistema para emissão, tá? Então, a grande mudança dentro do Estado de São Paulo, uma das mudanças mais drásticas, é para as empresas do Simples Nacional. A Secretaria da Fazenda, né, de São Paulo divide a emissão em duas frentes distintas. Empresas do Simples Nacional, mudança obrigatória, tá, gente? Então, precisa prestar atenção nisso aí. A prestadora de serviço dentro do município de São Paulo, optante pelo Simples Nacional, deixará de usar o sistema municipal da nota fiscal paulistana, que é a nota do milhão, para faturar. Então, as empresas do Simples Nacional, obrigatoriamente, a partir de 1 de setembro de 2026, né, todas essas empresas do Simples Nacional são obrigadas a emitir sua nota fiscal pelo emissor nacional, né? Aquele que a gente falou, né? Dentro da emissor nacional de nota fiscal. E por esse sistema federal, né? Pelo sistema nacional, a partir de 1 de janeiro de 2027, lembra que eu falei que a Simples, elas estavam provisoriamente dispensadas das informações dos campos do IBS-CBS? Então, a partir de 1 de janeiro de 2027, a empresa do Simples passará a destacar os campos de IBS. Lembra, ela não vai estar sendo tributada pelo IBS. O que vai acontecer com as empresas do Simples? Dentro lá dos produtos unificados, da guia lá da DAS, você tem os valores do PIS e COFINS. Está lá dentro, então lá você tem lá o ISS, você tem hoje o ICMS, imposto de renda, contribuição. Então, você recolhe todos esses impostos dentro da DAS. A partir do 1 de janeiro, o valor que é lá do ISS, ICMS, né, do PIS e COFINS, ele vai ser substituído pelo IBS-CBS, né? E esses valores, né, vai ser destacado na nota, porque você vai gerar crédito para o seu comprador, né, para o seu cliente, desse pequeno valor que está dentro da nota da DAS, tá? Então, só vai substituir a nomenclatura, né? O percentual cabível para cada imposto, né? O PIS e COFINS, né? Que está lá na nota, que está lá na DAS, ele vai se tornar IBS-CBS e você vai destacar, porque esse valorzinho, mesmo que pequeno,
vai gerar crédito, né, para o seu cliente. Então, o sistema da Prefeitura de São Paulo ficará bloqueado para emissões dessas notas, servindo apenas para consulta e emissão de guias retroativos. Então, a partir de 1 de setembro, você não vai mais conseguir faturar, você que é do Simples Nacional, faturar a nota fiscal do milhão, pelo site da Prefeitura Municipal. Você do Simples Nacional vai ter que emitir a nota fiscal pelo Sistema Nacional, tá? E vai ficar esse sistema só para você consultar suas notas emitidas até 31 de agosto, ou gerar alguma guia, gerar dessas notas emitidas. Então, não vai mais poder emitir nota fiscal por lá. As empresas, né, o segundo, né, opção é as empresas do regime regular, são aquelas do lucro presumido e lucro real. Então, as empresas enquadradas nesse regime continuará utilizando o sistema municipal, né, da nota paulistana. Então, empresas do Simples, né, não vai poder usar mais o sistema municipal. Empresas do lucro real, lucro presumido, continuam emitindo as notas fiscais pela o portal municipal de São Paulo, tá? Então, essa é a regra para São Paulo, pelo município de São Paulo, a partir de 1 de setembro, tá? Então, a adaptação local, né? Então, a prefeitura desenvolveu, implementou seus próprios layouts, né? O campus do IBS-CBS, né? O sistema municipal já foi modificado para incluir esses campos específicos, né? A situação tributária, a alíquota, né? Então, hoje, se você entrar lá no site da prefeitura e por emitir uma nota fiscal, você do lucro real, lucro presumido, o sistema já está pronto, adaptado para essas informações, então façam todos os testes, todos os cadastros, né, até aí o dia 2 de agosto. A partir do dia 3, você, se não tiver com esses campos regulares, você não vai emitir nota fiscal. Links oficial para validação, tá? Então, para verificar o seu município, se migrou para o emissor federal ou se continua com o portal próprio, né? Então, consulte a lista, né, de adesão no portal lá da Gestão de Nota Fiscal Nacional, tá? Entra lá no portal da Nota Fiscal Nacional e verifique lá se o seu município aderiu ou não a esse padrão nacional. Então, agora, gente, vamos falar do nono empreendedor, tá? Então, segundo as regras da reforma tributária, né, regulamentada aí pela lei complementar, o profissional precisa ser, né, pessoa física com faturamento bruto anual de até 40 mil, né, e 500, como eu já disse, 50% lá do MEI, tá? Então, para você, né, ser um nono empreendedor, essa é uma das condições, né? Esta categoria foi criada especificamente, né, para tirar aí o pequeno trabalhadores, né, autônomos de informais para, né, dar invisibilidade, né, jurídica, garantida uma isenção do IBS-CBS. Quiser trazer o pessoal para a formalidade, né, e tributá-los. Critérios para o enquadramento. Então, para fazer parte desse regime simplificado, o trabalhador deve cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: teto de faturamento, 40.500. Atuação exclusivamente individual. O profissional deve trabalhar de forma autônoma e não pode contratar nenhum funcionário, tá? Sem vínculo societário. É proibido ser sócio, administrador ou titular de qualquer outra empresa, né? Não inscrição no MEI, então ele não pode ser MEI. Então, é aquela pessoa que trabalha com o CPF, ele não pode ser MEI, ele não pode participar de nenhuma outra empresa, né? E faturar até 40.500, né? Esse é o enquadramento, né? A obrigatoriedade dele para ser enquadrado. Exemplos comuns de atividades que se enquadram, né? Então, o modelo do nanoempreendedor foca em prestadores de serviço de baixa renda ou profissionais que exercem atividades parciais para complementar o orçamento doméstico, é isso que diz lá
objetivo da lei. Então, quem são essas pessoas? Manicures, maquiadoras, cabeleireiros autônomos, diaristas, faxineiras, jardineiros, vendedores ambulantes, feirantes, artesãos, costureiras, chaveiros, pequenos reparadores domésticos, contadores, advogados, professores que fazem pequenos bicos individuais, desde que respeitando o teto de gasto. Então, se eu sou contador, faturo mais de 40.500, né, eu sou contribuinte do IBS-CBS. Se eu sou contador e faturo anualmente, ou sou contador, advogado, lá, um profissional liberal, que fature abaixo de 40 mil, não sou sócio de escritório, né? Eu, né, tenho esse rendimento, então eu sou um nano-empreendedor, eu não sou contribuinte do IBS-CBS, ok? Então, essa é a regra, né, do nano-empreendedor. O nano-empreendedor, com relação aí ao faturamento, ele tem a lei, né, deu uma exceção ao motorista e entregadores de aplicativo. Tá? Então, coloca aqui que os motoristas e entregadores de plataformas digitais, a regra possui um incentivo extra. Né? Então, o imposto aqui incide sobre 25% da receita bruta. Então, a lei entende que esse entregador, o motorista, né, de aplicativos, os motoboys aí que trabalham para essas plataformas digitais, né, eles têm um gasto, né, com os veículos, com as motos, então deu aí um desconto, né, como custo de 75% do valor recebido, né, ele considera como custo da atividade. Então, a renda líquida desse, que é considerado como renda desses essas atividades, motorista, esses entregadores de aplicativo, né, apenas 25% seja considerado receita. Então, por exemplo, se um motorista, um entregador, ele ganhar até 162 mil, né, considerando que 25% é a receita, né, então ele está dentro de um limite ainda de nanoempreendedor. Então, motorista de aplicativo, entregador de aplicativo, né, somente 25% será considerado como receita da atividade. Então, isso significa que um faturamento, se ele faturar até 162 mil por ano, ele é um nanoempreendedor. Se ele faturar acima disso, ele perde essa condição. Porque se multiplicar por 25, ultrapassa o valor de 40.500. Tá? Então, a gente está aí, gente, entrando em um cronograma crítico, né? Então, estamos aí há 20 dias, né, do final do prazo de teste. Tá? Então, o prazo de teste facultativo para emissão de nota fiscal com o IBS-CBS termina aí no dia 2 de agosto, com obrigatoriedade a partir do dia 3, né? A partir dessa data, as empresas do regime regular, lucro real, lucro presumido, que não destacarem os tributos, né, terão seus documentos rejeitados automaticamente pela Cefaz, pela Prefeitura, pelo Portal Nacional. Aqui eu coloco os campos do IBS, mas é muito mais complexo esse trabalho, tá? Então, para você gerar o IBS, você tem um monte de classificações, de tabelas, né, de fatores a ser principalmente alterado para quem é indústria e comércio, que emite nota aí de mercadoria, de produto, você tem que fazer uma alteração aí grande no seu RP. Então, se você não tiver alinhado com o seu fornecedor de RP, né, com uma equipe aí especializada, treinada, você, né, se preencher os campos, né, errado, você pode até emitir, sair lá o IBS-CBS, mas se você não se atentar aí para alguns detalhes, né, colocar lá os valores de desconto, né, que muitas das atividades vai ter um desconto lá de 40, 60, 30, né? Então, por exemplo, a locação de imóvel vai ter um desconto na alíquota lá da alíquota padrão de 70%. Se você não colocar
corretamente esses valores, você pode até emitir a nota, mas vai sair com os valores dos impostos errados. Então, o que precisa? Emitir, fazer esses cadastros, emitir a nota e depois analisar a nota, se os campos, se os valores, fazer uma conferência dos campos, né, de emissão da nota fiscal. Não é só do valor do IBS, da base das notas fiscais, né, dentro do sistema, porque geralmente na DANF essas informações não aparecem, ela vai estar lá dentro do cadastro, dentro do layout da nota, do seu sistema. Então, você precisa analisar o sistema como um todo, fazer uma auditoria para verificar se todos os campos foram preenchidos corretamente, para sim sair os valores do IBS e CBS corretamente na nota fiscal. Então, como diz, o cronograma crítico é esse daí, o fim é 2 de agosto, né? Então, a gente, né, e a entrada da produção obrigatória no dia 3 de agosto. Então, tivemos aí desde o dia 1 de janeiro, né, e finaliza agora em 2 de agosto o prazo para adaptação do seu sistema à emissão das novas regras do IBS-CBS. Principais impactos, como que eu já disse, vai ser a rejeição automática da nota, né? Verificar se as alíquotas teste, né, se elas estão produzindo esses valores corretamente. Então, hoje a gente tem esse teste, né? O IBS, né, 01, né, e o CBS 09. Então, a alíquota cheia dá 1%. Então, aí você tem que verificar se a sua atividade tem lá desconto padrão na alíquota, né? Então, você precisa ver se a tua nota está saindo corretamente. Então, por exemplo, você vai é uma nota de um produto que tem lá o desconto de 70%. Então, você precisa ver se o seu cálculo, né, se a IBS, CBS, eles estão saindo com esses descontos no campo da nota, se está contemplando. Se é um produto que você tem a isenção de 100%, né? Então, no seu campo do IBS não vai aparecer 0109, ele tem que aparecer zero, né? A isenção total, tá? Então, esses valores que saem na nota, eles não vão ser recolhidos, né? Nesse primeiro momento aí, a partir de 1/7, sim, aí vai ser devido, vai ser apurado e deverá ser recolhido. Então, quais são os documentos afetados? A nota fiscal, né, eletrônica, a nota fiscal do consumidor, nota fiscal de serviço e os conhecimentos de transporte. E eles têm que estar com todos esses campos preparados para essa emissão corretamente a partir do dia 3. Ações imediatas recomendadas. Então, é aquilo que você diz, né? Você tem que fazer aí um diagnóstico, saneamento de cadastro. Então, é revisar e atualizar os cadastros de clientes, fornecedores, né? Os produtos e o serviço que você comercializa ou você presta, tá? Então, precisa revisar. Então, tem ainda 20 dias para você fazer isso, né? Foco, identificar o regime tributário dos parceiros comerciais, validar as classificações fiscais, NCM, né? Dos itens comercializados e serviços prestados. Então, se você é um comerciante, verifica lá o NCM dos seus produtos estão corretos. Se é prestador de serviço, vê o NBS, né, do seu serviço. Então, precisa atualizar, analisar tudo isso daí. Atualização e homologação do RP. Então, ação. Aplicar as atualizações do sistema de faturamento com as novas técnicas, né, normas, notas técnicas que foram publicadas, adaptando o seu RP, verificar aí com o seu fornecedor se está tudo em ordem, né? E realizar testes, né, em ambiente de homologação, né, simulando a emissão de nota fiscal com os campos IBS, né, antes do prazo final. Então, você ainda tem 20 dias para analisar isso. Então, tome cuidado, corra se você ainda não tomou essas providências. Capacitação de equipe. Então, a tua pessoa que emite nota fiscal, ela precisa ser treinado. Então, não me venha contratar
pessoal de primeiro emprego para emitir nota fiscal, como acontece hoje no mercado. Então, hoje você precisa, essas pessoas que têm conhecimento é, tributário, né, conhecer bem as suas atividades para estar emitindo a sua nota. Cada produto que você tem, ele tem uma característica diferente. Então, não é padrão. Dificilmente o seu produto ele tem uma característica padrão para todos os produtos. Cada um tem uma peculiaridade. Então, precisa fazer essa análise. A pessoa que está lá no faturamento, ela precisa entender. Então, hoje eu vejo que a pequena empresa ela não está preparada para isso. Né? É muita coisa. E o escritório, né, na realidade, ajuda muito os seus clientes, mas a maioria deles não tem essa atividade, né, uma boa maioria de emissão de nota fiscal. Então, quem ajuda o cliente é o pessoal do setor fiscal, é aquele que apura, aquele que na prática recebe uma nota já emitida e faz as escriturações dos livros. Então, essa pessoa do escritório contábil, ela consegue tirar as dúvidas, consegue ajudar na parametrização da tributação, né? Mas ela não está aí, não tem o conhecimento do seu sistema RP, entendeu? Ela ajuda, sim, na classificação tributária, no código, na alíquota, mas é o seu pessoa, né, interna da sua equipe que tem que saber emitir a nota. Então, se ligar para uma pessoa qualquer, ligar para o escritório de contabilidade, e essa pessoa não sabe o produto, não tem noção, nem sabe onde que está o seu produto dentro das tabelas da reforma tributária, vai ficar difícil para o escritório te ajudar, entendeu? Eu já tenho essas dificuldades, tenho passado por isso, né? E é complicado até você entender o que o cliente fabrica, qual é o produto, porque cada produto tem a sua particularidade e às vezes o pessoal liga, fala de um produto, você passa a orientação daquele produto, ele vai lá, coloca aquilo para todos os produtos, assim coloca para todos os serviços, né? Não é assim, né? Cada produto, cada serviço tem a sua particularidade. Então, quem está à frente da emissão da nota fiscal precisa ter esse conhecimento, né? Porque uma pergunta errada, uma dúvida, né, errada, vai receber uma informação errada, né? Então, a gente, né, tem alguns problemas no escritório. O cara liga assim, eu estou com dificuldade para calcular o PIS, né? Mas que PIS você vai calcular? Qual a sua forma de tributação? Qual o seu produto? Você está no regime cumulativo ou não cumulativo? Você é uma entidade sem fins lucrativa que recolhe o PIS sobre a folha, né? Então, se a pessoa não te passa essa informação ou te passa uma informação errada, você vai passar uma orientação errada, entendeu? Então, tome cuidado a partir de agora, que essas pessoas do faturamento vai ser fundamental, né, para a emissão da sua nota fiscal corretamente, né, evitar o máximo de erro e também ter umas dúvidas, né, concreta, né? Ter dúvida é uma coisa, não saber emitir a nota é outra. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Isso peço para vocês tomar essa orientação, analisar a sua equipe, dar o treinamento, tem bastante curso aí no mercado, né, sobre a reforma tributária, sobre tributação, sobre nota fiscal, então vocês precisam preparar a sua equipe, tá? Da mesma forma que os escritórios estão trabalhando, estão analisando, né, orientando a sua equipe para a apuração dos impostos. Então, monitoramento, né, da entrada em produção. Então, criar aí uma equipe para acompanhar, porque a gente vai estar numa fase agora de acelerar, né, essa parte aí da tributação, da obrigatoriedade. Então, está tudo parado, né, a gente tem eleição, as coisas estão travadas, e aí vai ter uma enxurrada aí de deliberações aí, de orientações da Receita, do Comitê Gestor, né, de informações que todos precisam estar acompanhando, porque senão vai ficar fora, né, das orientações, das obrigações e daquilo que for sendo divulgado aí até o final do ano. Erros mais comuns na recepção do Cefaz. Aqui alguns erros que eu trouxe para vocês,
né, que já está, né, tendo os mais comuns, né, na emissão da nota fiscal. Então, rejeição, só como exemplo, que a rejeição o 1115, né, IBS não informado. Então, quando você for emitir a nota fiscal, der um erro de 115, então você sabe que o IBS-CBS não foi informado. Rejeição 310, né, omissão de outros documentos, né? Então, já tem alguns erros que eles são clássicos aí na emissão de nota fiscal. Esses erros, né, quem implantou já fez aí todos os seus testes, fez as implantações, esses foram alguns erros que foram aparecendo, né, e são os mais comuns que têm acontecido aí na emissão da nota fiscal. Então, identificando esses erros, vai lá, atualiza, e você vai eliminando o erro até que a sua nota seja emitida, tá? Ações imediatas recomendadas. Então, a partir da conformidade, né, evitar multas e interrupções nas operações, né? Então, comece, né, orientação. Então, vai acompanhando lá no portal do GovBR, né, ou no portal oficial do Comitê Gestor do IBS-CBS, né, as orientações que estão sendo publicadas, as notas técnicas que estão sendo publicadas aí constantemente. Então, vão acompanhando essas orientações, essas publicações. Então, gente, o que eu tinha para passar para vocês, né, seria esse cuidado, né, que precisa ser tomado, né, até aí a gente ainda tem 20 dias aí para o fim daí do período teste. Então, quem não testou, né, o seu sistema, não emitiu a nota, faça agora. Quem é prestador de serviço, né, no município de São Paulo, entra lá no site do Milhão, emite as suas notas, né? Faça o teste agora, né? Emite uma nota, vai até o final, só não emite ela, dá para você fazer o teste, né? E se você quiser fazer um teste e gerar nota, emite uma nota lá num valor simbólico e depois cancela a nota, mas faça esse teste antes do dia 3 de agosto, senão você vai ter problema. Você vai tentar emitir a nota, ela não vai ser gerada. Ah, se você é de outro município que está usando o padrão nacional, entra lá no padrão nacional, né, no portal, e emite a sua nota. Então, prestadores de serviços, né, tome esse cuidado, faça esses testes antes da virada da obrigação, faça isso antes do dia 3. Você ainda tem 20 dias para testar. As notas que você for emitir agora no mês de julho, já tenta emitir essas notas ou emita ela já dentro do padrão, para que você não venha ter problema, tá? Então, faça todos os testes, aproveite esse período final, né? Atualize seu sistema, né? Resolva esses problemas, não deixe para a última hora, porque senão você vai ficar sem faturar, né, o seu serviço ou o seu a venda. Tá bom, gente? Então, obrigado, né, pela presença. A gente vai estar disponibilizando, né, essa aula, né, no nosso site lá, a partir de hoje, à tarde ou amanhã, tá? Uma boa semana a todos, né? E aproveite o tempo aí, regularize sua situação se você ainda não fez isso, né, com relação aí às obrigações da emissão da nota fiscal. Um bom dia a todos e até a próxima.